E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o pastor derretendo aqui. Ué, parou de falar que é gordo careca? Parei, porque eu tô derretendo aqui nesse calor, com essa luz em cima de mim. Mas tô aqui para quê? Para um review. Review de uma publicação, pessoal, que tá aí na boca do povo na parte de teologia bíblica. Tô falando dessa daqui, ó. John Godigay, Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs. Uma publicação da Thomas Nelson com uma linguagem muito legal, de fácil entendimento, entendeu? E que não é uma das... Olha, não é um materialzinho fininho, pequenininho, não. É um material muito legal, tá? Eu não conhecia o Godigay, tá bom? Não conhecia nem um pouco o trabalho dele, mas, olha, as pesquisas que eu tô fazendo nesse material têm me ajudado muito nessa disciplina da teologia, nesse ramo da teologia que trata do quê? Da evolução de todo o sistema teológico baseado nas Escrituras. Então é muito interessante esse material. Bom, vamos lá, vamos ler a sinopse para vocês. Vamos ler o que está aqui atrás. Harmonia e as tensões entre o Novo e o Antigo Testamento. John Godigay ultrapassa corajosamente todas as fronteiras que os estudiosos erigem entre diferentes partes da Bíblia. Seu estilo vivo e acessível fará desse livro uma fonte valiosa para o público amplo. Richard Bauckham, professor emérito de Novo Testamento da Universidade de St. Andrews. Então, olha só, esse ponto aqui é muito legal dessa obra, pessoal. O estilo vivo e acessível, é um estilo de fácil entendimento. A forma como foi escrita e a tradução, a linha de tradução que a Thomas Nelson Brasil seguiu nessa obra faz com que seja de muito fácil assimilação. Você vai ler e vai entender com facilidade. Você sabe qual é a minha crença. É de que no todo ensino nós temos que ter condição de que a pessoa entenda esse ensino. E essa teologia bíblica ela é única nesse ponto. Bom, então vamos lá. Vamos parar de papo furado e vamos conhecer a teologia bíblica do Godigay, tá? Do John Goldingay. Goldingay. Minha pronúncia é legal. Vamos lá, vamos conhecer a teologia bíblica do Goldingay. Teologia bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs, John Goldingay. O que mais andam perguntando a respeito de teologia bíblica aqui no canal, ela não é nem uma introdução e nem uma teologia bíblica exaustiva. Bom, vamos dar uma olhada nela. Impressão, a qualidade do material da Thomas Nelson Brasil, eu acho que não tem, né? Não tem para ninguém aqui no Brasil. Então a gente começa, né? Uma encadernação normal, não é um livro para você ficar levando para a igreja, tá? É um livro para a tua biblioteca, para a tua consulta. Então nós temos aqui, ó, a gente já começa, né, com esse desenho lindo na contracapa. Então a gente vem aqui algumas recomendações, pessoas que recomendaram o livro, uma folha de rosto simples, ficha catalográfica, título original: Biblical Theology, The God of the Christian Scriptures. Copyright 2016, John Godigay, edição original por InterVarsity Press. Todos os direitos reservados, tá? Aqui é o nome da Thomas Nelson, a Vida Melhor Editora Limitada. Que legal, né? Aqui é a pessoa de Deus, o sumário, e aí vai. A pessoa de Deus, a sabedoria de Deus, a criação de Deus, o reinado de Deus, ungido de Deus, os filhos de Deus, expectativas de Deus, triunfo de Deus, obras consultadas, índice de nomes, índice temático, índice bíblico. Aí que tá, o que é a teologia bíblica, pessoal? Ela vai retratar para vocês a evolução da palavra de Deus, entendeu? A evolução do Antigo Testamento até o Novo Testamento, toda a obra redentora, todo o acontecimento bíblico, ela vai retratar e mostra a seriedade das doutrinas cristãs. Basicamente é isso que essa obra faz, entendeu? Então a gente começa aqui com o prefácio, com as abreviaturas. Detalhe, pessoal, você vai encontrar muito material do Karl Barth citado nessa obra. É uma coisa que eu fiquei meio assim, mas embora eu tenha utilizado essa obra e ela não tenha me mostrado até agora nenhum senão. Então a gente vê a introdução. A teologia bíblica significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E não estou preocupado em defender que a minha expressão deva ser usada apenas no sentido por mim atribuído. Apenas deixarei claro o que quero dizer com essa expressão.
Para a comunidade judaica, as escrituras são compostas por uma coletânea de obras chamadas de Torá, ou profetas e escritos. Essa coletânea é chamada de Antigo Testamento pelos cristãos e neste livro receberá o nome de Primeiro Testamento. Ainda há outra coletânea que a igreja veio a definir, denominada pelos cristãos como Novo Testamento. A igreja considera que essas duas coletâneas estão interligadas e são normalmente impressas em um único volume. Este livro questiona que entendimento sobre Deus, o mundo e a vida emerge desses dois testamentos. Não parece uma pergunta ultrajante, mesmo que tentar responder a isso possa ser um ato de arrogância ingênua. O desconforto de Scott J. Haffelman acerca de sua própria tentativa. Anota aqui embaixo. Responder a isso pode ser um ato de arrogância ingênua. Mesmo que de fato pareça ultrajante, tenho feito essa pergunta e esse livro lhe dá minha resposta. Uma razão pela qual parece ser uma pergunta complicada é que os dois testamentos consistem de escritos que vieram à existência através da obra de diversas pessoas por cerca de 1000 anos, cobrindo uma área ampla do Oriente Médio e do leste mediterrâneo. Olha só, ele vem, introdução, olha. Aí começa com a pessoa de Deus. Alexander Pope declarou que o estudo inadequado da humanidade é o próprio homem. O que parecia um empreendimento mais seguro do que tentar estudar Deus. Contudo, o estudo adequado dos eleitos de Deus é Deus. A palavra Deus é tão familiar que pode soar inequívoca em seu significado e referência, mas no mundo antigo significava coisas diferentes, para pessoas diferentes. Além disso, no mundo moderno, não podemos presumir que aqueles que usam a palavra Deus se referem ao mesmo ser retratado na Escritura. A ideia é sugerida quando pessoas perguntam, por exemplo, se muçulmanos adoram o mesmo Deus que os cristãos. Em conexão com o Primeiro Testamento, essa é uma das razões pelas quais devemos continuar com o uso do nome Yahweh em vez de substituí-lo por uma palavra comum com o Senhor ou Deus. Foi como Yahweh que Deus criou o cosmos. É soberano, definitivo sobre tudo, que há nos céus e na terra. Envolve-se de modo revelador, persistente e autossacrificial com Israel de maneira amável, mas também firme. Está comprometido a levar Israel e o mundo ao seu destino de reconhecê-lo. Encarnou-se em Jesus, tornou-se conhecido no Espírito Santo e continuará a ser Deus de eternidade em eternidade. O caráter de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, generosidade, bondade, fidelidade, gentileza e moderação. Por tais qualidades serem fruto do Espírito, devemos esperar que sejam as qualidades do próprio Espírito. E por serem qualidades do Espírito, devemos esperar que sejam as próprias qualidades de Deus. E de fato, elas são. As Escrituras descrevem Deus como amoroso, compassivo, gracioso e perdoador, embora também descrevam como um Deus capaz de manifestar a ira e como alguém que não está inclinado a simplesmente ignorar nosso erro. Assim, Deus age em juízo, embora a centralidade maior, a característica principal encontrada em Deus, signifique que ele o faz de modo um tanto relutante. A combinação de dois tipos de característica também remete à necessidade de Deus ser flexível sobre a forma como ele age em diferentes contextos. Olha só, aí a gente percebe que ele vai criando desdobramentos, ele vai criando uma evolução, pessoal. Ó, o caráter de Deus, amoroso, compassivo, gracioso, e ele vai discorrendo, ó, aí vem, carregando a transgressão. Cristo carregou nossa transgressão, que se ira e não inocenta, olha só. O juízo indesejado, flexível. E aí vem, ó, um único Deus. Yahweh é nosso Deus e Yahweh é um. Olha só, o único Deus e o único Senhor. E aí vem a fluidez. O Novo Testamento parece não se preocupar com a dificuldade lógica envolvida na convicção paradoxal de que Deus é um e que também Jesus é divino. Inevitavelmente, essa convicção surge da narrativa bíblica, sendo por isso prudente começar da história bíblica e, portanto, fazer da unidade das três pessoas divinas
O problema, em vez de começar o postulado filosófico de unidade e então considerar problemática a forma como as escrituras comunicam a mensagem. Aqui a gente já está na nota 61, Moltmann, Trinity and the Kingdom. Trindade, o reino de Deus. Enquanto o comprometimento com o único Deus pode coexistir com um reconhecimento e uma veneração de anjos e espíritos em ambos os testamentos e no judaísmo, esse reconhecimento não sugere flexibilização na distinção entre Deus e tais entidades. Além disso, a forma como o Novo Testamento fala de Jesus corresponde mais ao pensamento judaico sobre Deus do que como os judeus abordam os anjos. No Novo Testamento fala Jesus correspondente mais ao pensamento judaico sobre Deus do que ao modo como os judeus abordam anjos e espíritos. Colocar Jesus na posição de um servo angelical de Deus de alto nível não seria o mesmo que dar um passo a mais e integrá-lo a Deus, porque a distinção absoluta entre Deus e todas as outras realidades teria de ser transposta, tá? Aí vem o Pai, que estás nos céus, soberano, trabalhando indiretamente, soberania deliberada, soberania restritiva, Deus em contraste, eterno, conhecedor, Espírito de Deus, vento e fogo, face e presença, esplendor, nome, espírito e verdade, força, fogo e vento. A mente de Deus e sua mensagem. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era divino. João 1:1. João inicia seu evangelho a partir das palavras de abertura do Primeiro Testamento. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus disse, Gênesis 1:1-3. Logos significa palavra, e Deus criou ao falar. Logo dá a entender que, em um certo sentido, o Logos estava lá. No princípio, os céus foram feitos pela palavra de Yahweh. Em sua essência, a fala de Deus é a ação de Deus. Contudo, Logos significa muito mais do que palavra. Significa ideia, um princípio, uma mente. Além disso, Logos denota a mensagem do Evangelho. Jesus é a personificação de tudo isso. Ele é a personificação de Deus. Olha, desde o princípio. As primeiras palavras de Deus em Gênesis trazem à luz a existência. João, também em seguida, afirma que tudo que veio a existir por meio do Logos era a vida, e a vida era a luz do ser humano. João 1:3-4. Há certa lógica e harmonia na ordem criada. O mundo não é simplesmente o produto do impessoal, do tempo e do acaso. É a expressão de um propósito e tem significado. No mundo intelectual de João, as pessoas podiam expressar essa convicção ao falar em termos de existência de um logos, lógica, ideia, pensamento, princípio, racionalidade, mente, no mundo que remonta ao início. No princípio era a mente. Olha só. Parte 2. A sabedoria de Deus. Conforme vimos, a mente, mensagem, sabedoria divina estava incorporada em Jesus, aquele que é cheio de graça e verdade. Desse modo, Deus nos falou através de um filho, sempre com base bíblica, pessoal. Sua personificação. Nessa conexão, Deus falou através de um filho, Hebreus 1:1-2, sua personificação. Nessa conexão, a carta aos Hebreus também observa que Deus já havia falado por meio de profetas como Isaías. A Torá, os profetas, os escritos foram os primeiros repositórios da fala e da ação de Deus na história de Israel. Os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Os céus são seus e a terra também é sua, porque você os estabeleceu e os criou. Na verdade, não é correto dizer que a doutrina da criação significa antropologia, a doutrina do homem. A doutrina da criação faz afirmações a respeito do relacionamento de Yahweh com o mundo e relembra-nos que o ser humano não é alvo exclusivo do cuidado de Deus. Seres sobrenaturais. Trata disso também, pessoal. O fato de existir um só Deus, Yahweh, não impede a existência de outros deuses de status inferior a Deus, mas a divindade de Yahweh é tal que apenas ele pode ser adequadamente descrito como Deus. Outros deuses pertencem a uma categoria de existência metafisicamente diferente de ser, seres sobrenaturais.
Aqui, ó, anjos rebeldes em um mundo rebelde. Alguns seres sobrenaturais evitam aceitar seu papel de mediador de implementar as intenções de Deus, enquanto outros, algumas vezes, fazem o que Deus quer e outras vezes não. Na verdade, eles são como seres humanos. Salmos 82 serve de expressão direta de protesto quanto à falha dos deuses de exercer autoridade de maneira fiel, deixando assim de proteger o pobre, o vulnerável, o oprimido e o necessitado. O salmista desafia Deus a fazer algo a esse respeito. Alguns dos poderes criados por Deus estão em rebelião contra ele, embora continuem a exercer certa função ordeira, como no caso das autoridades humanas. Religião rebelde. Outros seres sobrenaturais atraem a adoração humana e, assim, despertam o ciúme de Deus. Outro termo bíblico relacionado a eles é a expressão ídolos. São entidades que parecem ser algo, mas na realidade são não entidades. Uma das considerações por trás da exaltação de evitar a idolatria que implica estar ligado a essas não entidades. Já que estamos fadados a estar jungidos a alguma coisa, é bom que não seja a coisa errada. Aí vem aqui falando do diabo, ó, o reinado de Deus. A soberania pertence a Yahweh. Aí a gente vai ver toda uma progressão, ó, em Israel, a promessa de Deus, seu cumprimento em Israel, privilegiado e honrado, a família mais ampla de Israel, Yahweh como rei, reinado divino e reinado humano, quando outras potências governam. O reino de Deus está aqui. Por meio de Jesus, o reino de Deus chegou, destronando o poder opositor. Israel renovado e reconstituído e penitente, vivendo a esfera onde Deus reina. Pastores, subpastores. Olha, aí vai, tá? Sempre obedecendo o quê? Sempre obedecendo uma evolução. O plano secreto de Deus, Israel expandido, Torá alcança seu objetivo. O ungido de Deus, a vida de Jesus Cristo, ele vai caminhando. A morte e renascimento, profeta dotado do Espírito, o Filho de Deus que haveria de vir. Que tipo de ungido? O homem, aquele que causa conflito, filho e criador, ó, modelo de amor. A morte de Jesus carregando a transgressão, oferecendo reconciliação. A paciência de Deus, carregando a transgressão humana, fazendo a coisa certa, retificando-nos. Graça, reconciliação de via dupla, não sem sentidos vazios. Vou passar lá para frente, ó. Os filhos de Deus, morte e ressurreição levaram ao Pentecoste. No Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado a toda a comunidade, nos que criam em Jesus. Esse derramamento resultou em algo espetacular, que exigia explicação e, por conta disso, abriu a possibilidade da proclamação sobre Jesus em Atos 2. Aqui a gente já está chegando no final, então a gente vem o triunfo de Deus. O presente estudo de teologia bíblica intercalou as formas narrativa e discursiva, conforme encontramos nas Escrituras. Desse modo, considerou coisas que são sempre verdadeiras a respeito de Deus, do mundo, da humanidade e do povo de Deus. Também considerou eventos como a criação e envolvimento de Deus com Israel e a vinda de Jesus. Para finalizar, consideraremos que Deus intenciona fazer no futuro com base do que já fez. Aqui ele já começa a dar sinais do que há de vir, ó. Escatologia, as últimas coisas ele já começa a trabalhar. A era vindoura e o novo mundo, ó, nova vida, os dois arcos. Tá vendo? É uma obra que você vai transitar entre o Novo e o Velho Testamento e você vai entender a evolução de tudo isso, entendeu? Como se formou todo o plano de Deus para as nossas vidas. Obras consultadas, índice de nomes, índice temático, e essa é a teologia bíblica do Goldingay. Bom, pessoal, essa foi a teologia bíblica do Goldingay, aqui da Thomas Nelson Brasil. Uma publicação que, se você nunca teve contato com teologia bíblica, é essa publicação aqui que eu indico para você. Por quê? Porque você vai entender o que você lê. Aí depois você passa para teologia bíblica do Gerardus Voss, que já é alimento mais pesado. Mas isso aqui vai te dar uma bagagem muito interessante, uma bagagem muito boa para o teu estudo. Pessoal, não se esqueça que nós somos um canal
que segue a Bíblia, que não aceita o pecado e procura te ensinar o máximo do caminhar com Deus de acordo com a Escritura. E também somos um canal conservador, tanto teologicamente quanto na ideologia. Então nós não somos os mais queridos pelas redes sociais. Então aqui na descrição desse vídeo ou na bio, você vai encontrar um link que vai abrir uma página com todos os links para as nossas redes sociais. Clica ali, segue todas as nossas redes sociais, por quê? Porque as redes não estão notificando quando a gente entrega nosso conteúdo, quando sai vídeo novo, quando sai foto nova, eles não notificam. Então, se você seguir a gente em todas as nossas redes sociais, a chance de você ser notificado vai aumentar muito. Outra coisa, pessoal, aí nesse mesmo link, nessa mesma página, vai abrir o botão para quê? Para você baixar os nossos e-books gratuitos. Baixa esses e-books e olha só, a gente vai mandar para você, além dos e-books, os estudos que eu separei aqui para 2021 para você, que você vai ficar de queixo caído com a qualidade e com o material, tá bem? E para encerrar, não se esqueça, se você quer mesmo saber de tudo, receber todo o material que o Nascido tem para você, então vem nesse link também, nessa página, você vai encontrar o link para entrar no nosso canal do Telegram, um canal onde nós entregamos todo o nosso comentário que você vai poder ali, numa boa, você vai poder comentar tudo bonitinho. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.